Fala pessoal, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais um podcast aqui comigo, Guilherme Cunha. O assunto de hoje é leilão, e não é o leilão que provavelmente você, meu ouvinte, conhece, o leilão de bolsa de valores, abertura, fechamento, enfim, é o leilão que todo mundo quer saber, mas na verdade pouca gente realmente sabe. Leilão de celular, leilão de carro, casa, será que isso é uma furada? Será que isso é extraordinário? Tem alguém que ganha dinheiro com isso? É tudo isso que vocês pediram dentro da comunidade e nós trouxemos a maior referência que esse Brasil já produziu. Doutora Larissa está aqui conosco, seja bem-vinda ao podcast, tudo bem? Muito obrigada, Guilherme. Obrigada, estou muito honrada de estar aqui com vocês para compartilhar um pouco desse mundo que é realmente promissor e que vem crescendo muito. Vamos lá, antes de a gente entrar nessa esfera do leilão e etc, eu sempre faço essa pergunta. Acho que ninguém, quando é criança, fala assim, o que você vai ser quando crescer? Eu vou manjar de leilão. Não, acho que ninguém entra nessa onda. Como que chegou esse assunto para você? Quem é você? Para a turma conhecer um pouco mais. Gui, na verdade, assim, na época do terceiro colegial, eu fui aquela pessoa que prestou todos os tipos de curso que você imaginar. Então, cada faculdade eu prestava uma coisa. E não foi para administração? Não, você acredita que a administração foi um que eu não prestei? Eita, que todo mundo vai. Então, só a medicina que eu prestei em 2 faculdades, o resto era assim, veterinária, terapia ocupacional, jornalismo. E chegou um ponto que meus pais falaram, Larissa, você não vai prestar nenhum direito porque eles são advogados. Tá. E eu falei, não pensei, por quê? Porque eu achava que direito era aquela coisa de ficar no escritório, né, esperando um cliente, fazendo petições. E não tem nada a ver comigo, eu sempre fui muito comunicativa, gostava, né, de uma rotina um pouco mais dinâmica. E aí, eu falei, deixa eu ver o que faltou aqui, né, de me inscrever em vestibular pra eu prestar. E prestei lá em Ribeirão mesmo, que tinha. Passei, fui até bem colocada, recebi até uma bolsa na época. Legal. E aí, o que aconteceu? Fiz 6 meses de faculdade e uma grande amiga minha resolveu prestar na PUC Campinas Medicina. E eu falei, nossa, eu vou também, vou prestar Direito. Já que, né, já tô fazendo Direito, vou prestar lá. Vai que eu passo. Aquela grande vontade de morar fora, né, de casa, da casa dos pais, né, enfim. Fui, prestei vestibular, eram 2 dias de prova, Medicina, Arquitetura e Direito, e eu passei. Só que assim, foi totalmente aleatório, tanto que quando eu vi o resultado do vestibular, eu tava numa viagem com os meus pais no Nordeste. E a matrícula tinha que ser feita assim, questão imediato. de imediato. Então eu tive que pegar um voo e deixei minha mãe e meu pai, todo mundo doido, porque eu já fazia faculdade. Mas por que você vai mudar? Não, eu quero. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi mudando pra Campinas que eu me encontrei. Então, de uma pessoa que não sabia o que queria fazer, de repente eu me encontrei mesmo. Então, no primeiro e segundo ano de faculdade, eu já fiz estágio na Receita Federal. Eita. Criei uma família, foi muito legal. Contato direto com o delegado. Então, eu já tinha, assim, uma rotina com processo, com malha fina. Então, foi bem, assim, interessante. Aprendi muito. E aí, depois de 2 anos, né, encerro o contrato de estagiária. Eu comecei na Justiça do Trabalho. E foi ali que tudo mudou. Então, eu fiz estágio com a doutora Ana Cláudia, que foi a juíza responsável pelo Estádio Guarani, pela venda do Estádio Guarani. E foi assim que eu conheci o leilão. Então, eu já comecei com uma venda gigantesca, tendo contato com muita gente, né? Tantos credores, advogados, investidores. E a gente aprendeu muito. Não só eu, que era uma mera estagiária na época, mas todo mundo que estava envolvido. Então, os advogados que estavam ali, os juízes, porque era uma experiência muito única, né? Um leilão de um estádio, né? Então, você imagina a magnitude, a quantidade de credores. Então, eu me apaixonei. Depois que eu me formei, eu trabalhei com essa empresa que foi a responsável pela venda do Guarani de 2015 a 2019. Em 2020, eu resolvi abrir minha própria empresa de leilão, de alienação particular. E chama Judiciália, a gente está no Tribunal de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E fazemos alienação particular na Justiça do Trabalho, que é minha grande paixão, assim. Aí, com relação à Judiciália, eu fui tendo contato com próprios investidores, fui aumentando a minha cartela de clientes. E esses clientes que compravam de mim, na minha empresa, queriam a minha assessoria para comprar de outros leiloeiros. E aí surgiu o serviço de assessoria. Então, hoje, eu assessoro arrematantes, investidores no Brasil todo. E aí, eu percebi que eu ganhava mais com a assessoria do que com a empresa. Então, eu mantenho a Judiciália, mas hoje a minha fonte principal de renda é a assessoria, que a gente consegue ajudar aí muita gente. A gente tem muito para falar, então.
Porque, pô, a primeira vez a gente nunca esquece, o seu foi gigantesco. Gigantesco. Ou eu ia amar ou eu ia odiar o Tem leilão. essa também. Porque deve ter sido porrada, Foi. né? Toda a condução. Mas eu vou dar alguns passos atrás, porque, pô, eu não sei quantos anos você tem, mas eu sou de uma época que eu já cheguei a ver na televisão. Na televisão de cubo, passando um produto e o pessoal realmente leiloando. Tem desenho, tem filme. E você começou o podcast falando uma coisa muito legal, assim, é um mercado que não para de crescer. Então, você fala 2020, me vem à memória a pandemia, que trouxe toda uma mudança estrutural ali e digitalização de algumas coisas. O leilão físico, esse que todo mundo vai narrando lá, que outro aqui, ainda mais lá, bate um martelo, ele é existente ainda, ele já morreu. Como é que está o leilão no Brasil hoje? Tá, hoje quase que 100% online, graças a Deus. Lá em 2014, porque aí o que acontece? A gente consegue participar de leilões o tempo todo, em qualquer lugar de casa, entendeu? Então, tem vez que a gente tá com uma tela com leilão em Minas, outro no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, ao mesmo tempo. Quando era o leilão presencial, imagina que você tinha que se deslocar. Ir até a cidade ali, o fórum, Às né? vezes nem vale a pena. Não valia a pena. E você nem sabia se você ia conseguir arrematar ou não. Então, era um risco muito grande. E aí, graças a Deus, hoje não tem mais esse leilão presencial. E quando tem, ele também funciona de forma remota. Então, dá para participar online e presencial, tá? Então, esses leilões, assim, que o pessoal fica narrando, ficou mais para leilão de gado, entendeu? Que aí eles ainda... Eu ainda posso ter essa ainda participação. Pode. Você pode estar lá com a sua plaquinha e tal. Mas eu peguei um pouco disso em 2014. Então, os leilões ali, a galera realmente participava. 2014, 2015 ainda tinha, né, esse leilão presencial e híbrido. E aí, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a, de fato, ver o mercado como uma oportunidade para investimento e também para casa própria. Então, é importante também a gente falar sobre isso. Não é só para quem quer investir. De repente, você quer comprar a sua casa própria e você tem condições que são muito benéficas no leilão. Então, você encontra essas facilidades. Então, vamos lá. Você levantou a bola e eu já vou, então, devolver para você da seguinte forma. Eu, particularmente, não manjo nada. Então, vai ser ótimo porque eu vou tirando as dúvidas que deve ser de muita gente. Sim. Você falou, por exemplo, a compra da casa própria. Tem que ser o primeiro imóvel ou não? Pode ser o segundo? Ele seria à vista, né? Então, quem você falou da plaquinha, vamos pensar no online. Vou levantar a plaquinha, uma casa, sei lá, 700 mil. Esses 700 mil tem que ser de uma única vez? Consegue parcelar? Como é que funciona, então, inicialmente, o de imóvel? Tá, então vamos lá. Eu acho que é o mais polêmico, né? E é o que eu mais gosto também, né? Legal. Eu acho que ele traz muita segurança. Então, eu, como assessora de imóveis, né, de leilão, eu consigo trazer muito mais segurança para os meus clientes quando é um imóvel, porque eu consigo ver toda a parte de matrícula, de processo e tudo mais. O carro já fica difícil, porque requer uma análise técnica, e eu não entendo muito de carro. Isso então, que eu ia perguntar, né? Eu tava na minha cabeça assim, vou começar com o celular, vou pro carro, vou pra casa, Não, é muito difícil. Mas o carro é o mais polêmico e chato, não é? Porque você corre o risco realmente de ter muita... Eu vejo uns vídeos na internet que viralizam. Então, assim, milhares de curtidas lá e etc. Que é o cara que foi lá no leilão e comprou, o carro tava extremamente judiado e tal. E você não consegue ver antes, é isso mesmo, né? Então, você não... É muito difícil você conseguir visitar, né, os carros. Mas tem alguns casos que é possível, só que aí você não pode ligar. Então, assim, eu não consigo entender, não faz sentido. Você vai lá pra ver a lataria do carro, mas você não sabe se o motor tá funcionando ou não. Eles colocam lá, não tem chave reserva, não tem isso. Mas e o motor? Não temos informação. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito difícil. Se eu estivesse comprando pra mim mesma, é mais fácil, porque o risco é exclusivamente meu. Sim, mas eu assessorando uma pessoa é muito difícil. Mas já aconteceu da gente arrematar um caminhão, né, pra minha família, pro meu pai, pro meu tio, no caso, e também uma Saveiro, se eu não me engano. Era uma Montana, uma Saveiro. E aí foi super tranquilo. Por quê? Porque eram leilões trabalhistas. Então, não tinha nenhum problema com o carro. O que acontece? Voltando um pouquinho para você entender, o leilão é uma forma de você cobrar uma dívida, tá? Então, se a gente estiver falando de uma dívida judicial, o leilão ele é judicial. Então, tem um processo. Se a gente estiver falando de uma dívida de banco, a gente está falando daquelas pessoas que fizeram um contrato com um banco de alienação fiduciária e não pagaram. Então, o banco, ele retoma esse imóvel e não é interessante o banco ficar com o imóvel. Ele precisa fazer girar, ele precisa do dinheiro. O quanto né? antes. Exatamente. Então, eu também queria te falar um pouco em questão de números, para você ter ideia do quanto esse mercado está crescendo e ainda vai continuar crescendo. Em 2022, a Caixa, vou falar só da Caixa, tá? Esquece os leilões judiciais e de outros bancos. A Caixa levou 9 mil imóveis à venda em 2022. Tudo que não pagou.
9 mil imóveis Meu foram para Deus, leilão. cara. Mas calma, esse ano, a gente tá em 2025, esse ano, só até agora, setembro, mais de 100 mil imóveis foram levados a leilão. Esse mês de setembro, só da caixa de leilão, primeiro e segundo leilão e licitação aberta, que é como se fosse o terceiro leilão, a gente tem mais de 17 mil imóveis, 17 mil oportunidades só nesse mês de setembro. Mas eu vou te perguntar uma coisa antes. Ah, Essa explosão é inadimplência, as pessoas não conseguindo pagar realmente? Ou o banco antes era mais flexível, negociava mais, ou agora não tem chance de é dever? a inadimplência, porque assim, a lei, ela existe faz muito tempo, desde 97, a lei de alienação fiduciária. Então, já era assim, então você não pagou, eles tinham que retomar. Sim. O que acontece é que antes as pessoas se organizavam melhor e pagavam. Hoje não, as pessoas, de repente, a pandemia também prejudicou muito, a gente não pode deixar de considerar esse cenário, né? Pegou muita gente de surpresa, e aí as pessoas às vezes tinham ali uma renda contada, e aí de repente você tira essa Sim. renda da pessoa, e aí a pessoa não consegue arcar com financiamento. E também tem aquela outra linha de pessoas que acham que nunca vai acontecer com elas, infelizmente. E acontece, né? Acontece, e assim, você vê um despreparo muito grande, e na hora que eles querem discutir os juros, a Caixa já perdeu. retomou o imóvel. Então, não é hora de você discutir isso. Então, para você discutir essas coisas, juros abusivos, você tem que fazer isso antes, pagando. Você tá ali pagando, mas você quer discutir. Então, Muito você bom. leva isso pro juiz. Agora, da forma como as pessoas vêm fazendo, que eu vejo, elas dormem no ponto. Essa que é a verdade. Acho que esse dia nunca vai chegar e ele chega. Mas também, Gui, é importante deixar bem claro isso pra você e pra vocês também, que leilão, ninguém perde o imóvel do dia pra noite. É extremamente moroso, tá? Avisos. Tanto Sempre da legal. justiça, quanto esses de alienação fiduciária, o banco, ele tenta uma tratativa. Vamos fazer um acordo. Nada. A justiça, até você conseguir localizar o bem, demora pra caramba. Aí você tem que penhorar. Depois que você penhora, você tem que avaliar. É muito moroso. Você tem que escolher um oficial de justiça, aí você tem que É pagar a custo. última opção. É a última opção. Por quê? Porque primeiro o juiz vai procurar dinheiro em conta. Só que hoje, ninguém mais tem dinheiro em conta. Ainda mais se você é devedor. Bitcoin. Se você é devedor, você não vai deixar o seu dinheiro lá dando Sim. sopa, né? Então, qual que é o próximo passo? É justamente o juiz procurar bens, quantos bens forem necessários para quitar aquele valor que tá em aberto. Entendeu? Então, por exemplo, eu tô devendo pra você, o juiz decidiu que eu te devo 50 mil reais e eu não te pago, eu tenho um prazo pra te pagar. Ficou decidido, não tem mais recurso, tem a sentença lá que eu preciso te pagar. Se eu não te pago, o que que acontece? O juiz, ele vai buscar os meus bens, vai ver se eu tenho dinheiro em conta, não vou ter. Ele vai descobrir que eu tenho um carro. Mas é meu único carro, não importa. Sim, é um carro. faz parte da dívida. Exatamente. Meu carro vale 100 mil, eu te devo 50 mil. Hoje é possível penhorar coisa com valor maior. Porque se eu só devo pra você, o juiz ele vai te pagar os 50 mil e os 50 mil que resta, ele vai me devolver. É importante deixar isso claro também pra vocês, tá? Agora, se eu devo você e devo mais outras pessoas, o juiz segura esse dinheiro pra pagar as outras Isso, pessoas. já Porque vai vir se ele me rojão. devolver, é óbvio que eu não vou querer pagar ninguém. Uhum. Eu vou sumir com esse dinheiro, entendeu? Então tem essa segurança. Eu gosto bastante dos leilões judiciais. Eu sei que muita gente fala dos leilões de banco. Eu também, né, acabo assessorando, acompanhando. Tem muitas oportunidades nos leilões da Caixa, mas em questão de segurança mesmo, eu gosto muito do leilão judicial. Você é extraordinária. Dá pra ver que você gosta muito eu do amo. jogo. Acertamos por demais. Obrigado por estar aqui. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você cutucou uma situação muito relevante, que é da inadimplência e etc. Pô, eu sou ex-bancário, eu já vi também muita coisa acontecer no meio desse game. Mas, pelo menos na minha época, eu finalizei tudo isso em 2015. Não tinha uma regra do jogo. E o banco, de fato, era muito flexível. Hoje, depois de 10 anos que eu saí do banco, existe um cenário que você fala assim, pô, a partir da terceira parcela o banco já está ajuizando e vai correr atrás realmente até chegar a esse estágio final de leilão, ou não? Realmente são ciclos e, putz, depende muito da região, depende muito do valor do imóvel. Como é que tá para quem está na situação de dívida, primeiramente? E geralmente é isso mesmo. A partir da terceira parcela, eles já fazem o processo de purgação da mora, que é o momento que eles te intimam para você pagar o que você tá devendo, né? E aí, se você não faz esse pagamento em 15 dias, eles dão prosseguimento para o processo de consolidação da propriedade, que é quando eles passam ali o imóvel pro nome deles, tá? Então, o que acontece? Você tem esse primeiro momento, antes de você, de fato,
perder o imóvel, você tem essa última chance, que é a purgação da mora, que é o momento que os devedores deveriam reunir a família, os amigos, sei lá quem. Né? Me ajuda, pelo amor de Deus, que eu vou perder o meu imóvel. Mas não, as pessoas não discutem nesse momento. É engraçado, assim. Eu que fico analisando imóveis todos os dias, eu não vejo essa discussão no momento que deveria ser, entendeu? Elas deixam passar, o banco vai lá, consolida a propriedade. E ele tem 60 dias para mandar esse imóvel a leilão. A lei não fala em até 60 dias. Então, o que acontece? Às vezes o banco deixa lá, esquece. Vai lá, imagino que deva ter, assim, uma fila enorme de imóveis que eles têm que... não é prioridade, né? Não é prioridade, eu não sei como funciona isso internamente, até gostaria de saber, mas deve ser uma bagunça, porque são vários escritórios, né, contratados, né, por exemplo, do Itaú, do Santander, enfim, da Caixa, e aí, num dado momento, eles vão atrás para, de fato, mandar esses imóveis a leilão. Então, demora. E aí, não acaba ainda a possibilidade do devedor ter o imóvel dele ainda de volta. Ele pode exercer o direito dele de preferência. Caso ele queira, ele mesmo comprando o próprio imóvel. Um puro suco do Brasil. Pô, então é bom dever. Se for partir desse Não, pelo amor de Deus, não. Vou trazer um insight aqui. Porque então ele pode participar do próprio leilão. Ele pode. Que tá mais barato. Exercer o direito. Depende. É aí que tá. A maioria das pessoas pensa que... É que os primeiros são juros, né? É melhor você comprar no segundo leilão. Isso faz sentido quando a gente fala do leilão judicial. Por quê? Porque no primeiro leilão, nos leilões judiciais, não vamos esquecer isso, é pelo valor da avaliação. E o segundo leilão, que é a segunda data ali, a segunda chance, se ninguém comprar na primeira, já vem dos descontos. Já vem com desconto que foi estabelecido pelo juiz. Esse desconto pode ser 50%, pode ser 60%, enfim, pode ser o que o juiz decidir. Para eles decidirem, pela minha experiência, por ter trabalhado lá, eu percebo que eles fazem um levantamento do que é devido, para dar um desconto, para tentar pagar o maior número de pessoas, né? Então, a gente vê casos, assim, dos mais variados. E tem também casos que eu já peguei na Judiciale, por exemplo, que o juiz pediu pra gente vender por 90% da avaliação, ou seja, não tinha nada de desconto, eram 10% de desconto só, e a gente conseguiu vender. A gente conseguiu vender por quê? Porque era uma fazenda que não tinha sido avaliada corretamente, então, mesmo estando por 90% da avaliação, valia a pena. Então, tem tudo isso, tá? E no leilão extrajudicial, o que acontece? O primeiro leilão é pelo valor da avaliação que tá no contrato de financiamento ou o valor da prefeitura, o que for maior. Geralmente é o que tá estabelecido no contrato. E no segundo, é aí que tá. É pelo valor da dívida mais encargos. Ou seja, pode ser que na segunda esteja mais alta do que na primeira. Então, se você estiver navegando por algum site de leilão e encontrar, como assim? No primeiro estava mais barato do que na segunda? É por conta disso, tá? Então, tem essa dica. Qual foi a sua melhor aquisição? Você fala assim, putz, Gui, tinha uma casa lá de 1,5 milhão, tava por 600 mil, assim. Essas coisas já aconteceu pra você? Na verdade, aconteceu pra cliente, porque o que acontece? Eu comecei a investir da seguinte forma. Quando você investe em imóveis de menor valor, você tem ali uma renda de repente, um lucro, né, de 30, 40 mil reais. Eu decidi começar como? Prestando assessoria. Então, ao invés de arrematar imóveis de baixo valor, que era o que eu conseguiria, comprar sozinha, sem depender de ninguém, eu optei por vender meu conhecimento. Então, eu compro pros meus clientes. E assim, o caso que eu mais gosto de contar, eu não vou lembrar, assim, valores agora de cabeça pra te falar, mas foi uma casa na Praia Grande. Era uma casinha, assim... Imagina que a praia tá aqui e a casinha tava nessa rua, assim, muito próximo mesmo da praia. E aí parece que Praia Grande agora tá bonito, assim. Eles evoluiu, o prefeito cuida bastante. Isso faz uns 2, 3 anos, mais ou menos. E aí eu chamei uma imobiliária local pra saber, fazer uma pesquisa de mercado. Olha, quanto que vale e tal. E tava com a Judiciale pra vender. Você acredita que eu consegui um comprador e com essa corretora, eu já amarrei uma pessoa pra ele vender? Então, ele não chegou nem a entrar na posse. Entendi. E já vendeu. Então, assim, eu gosto muito de contar desse caso, porque às vezes a gente pensa que é tudo muito moroso. Mas nesse caso, principalmente em praia, isso é muito comum acontecer. Né? Então, as pessoas gostam, assim, ou de morar, ou de ter um apartamento, uma casinha ali na praia pra poder ir final de semana. Principalmente quem é de São Paulo, que é muito perto, né? E essa oportunidade me chamou muita atenção, porque nem o investidor chegou a conhecer o próprio imóvel que ele arrematou. Foi dinheiro por dinheiro. Foi só eu mesmo. Eu fui lá, abri a casa, mostrei, ela falou, já tenho pra quem vender. No final das contas, já amarrei uma coisa com a outra. Ele foi o vencedor.
E no final ele nem visitou, e ele até pagou à vista, ele ia parcelar, ele pagou à vista porque ele já tinha pra quem vender. Sim, eu não tinha por que E lembrar de novo. E assim, um leilão judicial, quando você paga parcelado, você não consegue vender ele parcelado. Então, a pessoa precisa quitar pra poder vender. Então, nesse caso, o que ele fez? Já tava tudo certo com a outra pessoa. Estou para receber a diferença. Ele já pagou à vista e já recebeu a diferença. Então, foi muito, muito tranquilo. Então, eu tenho duas perguntas, uma já tem a resposta. É possível parcelar o leilão, né? Então, partindo do momento, eu vou dar esse exemplo utópico, tá? Tá. Uma casa de 1,5 milhão que o cara, abandonou, o banco também, por algum motivo, não conseguiu, tá 600 mil na minha cara. Eu não preciso fazer um Pix de 600 mil, eu posso financiar esses 600 mil. E se esse financiamento cabe no crédito imobiliário? Essa é a dúvida número 1. E a dúvida número 2 é realmente para o investidor. Quanto que ele ganha, né, em média, frente a um movimento de um imóvel? Você falou 30, 40 mil em cima de um imóvel de 300? 10%? Só para a gente começar a desenhar uma ideia aqui. Vamos lá. A gente vai precisar, de novo, separar os leilões judiciais dos extrajudiciais, tá? Bom. Financiamento só aceita em leilões extrajudiciais, que são os famosos leilões de banco. Então, você não vê financiamento em leilão judicial. Tá. Não então, tem como. O extrajudicial, aquela dívida ainda que não foi exercida, assim vamos dizer. Explica o que é o extrajudicial, então. O extrajudicial é o leilão de banco, vamos pensar assim. Tá. Então, pode ser um leilão da Financiei e não Caixa, paguei. pode ser do Itaú, pode ser do Santander, pode ser do Bradesco, Banco Inter, qualquer um. Tá? Então, tem um contrato de alienação fiduciária, não foi pago. E aí, é possível levar a leilão. E nesses casos, e assim, nem são todos os bancos que aceitam financiamento, tá? Entendi. Hoje, a gente tem aceitando a Caixa, né? E a Caixa ganhou toda a repercussão, por quê? Porque o parcelamento deles é o seguinte, 5% de entrada só e o restante 95 vezes. Então, é muito tranquilo, tá? Então, você... 95 vezes não, 95% você financia o restante dos 95%. Então, você desembolsa pouquíssimo. Sim. Né? No judicial, parcelamento, a gente dá 25% de entrada, geralmente, já é mais, e parcela o restante em 30 vezes, só que não tem juros. Tem a correção monetária, que pode ser IGPM, pode ser IPCA, pode ser taxa Selic, enfim, o que tiver no edital. Então, é importante sempre se atentar também a esse índice de correção para você ver o cenário econômico, como que tá, e se aquilo faz sentido ou não para você, tá? E com relação a ROI, né, que é o retorno sobre o investimento, que é isso que todo mundo quer saber, é muito pessoal, porém, a gente trabalha com retorno ali, quando a gente faz uma planilha de viabilidade, a gente coloca que você arrematou o imóvel hoje e que você vai demorar 12 meses para vender esse imóvel, para ter uma margem de segurança. Então, a gente considera um retorno bom quando você tem de 25%, 30% de retorno. Caraca, então, é muito alto. É muito alto. E as pessoas têm medo. Acho que é natural isso. Mas é por falta de informação. Que a gente estava comentando aqui nos bastidores. Pô, mercado financeiro, bolsa. Não vou mexer nisso porque eu não tenho informação. Sim. Depois que você começa a conhecer, você fala, opa, como é que eu não fiz isso antes? Sim. Acredito que o leilão seja algo muito semelhante, né? Opa, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Depois que começa a conhecer, engata a quinta marcha. O que você vê que mais trava as pessoas? Eu vou falar da minha experiência de internet. Puta, peguei, leiloei um imóvel lá, tinha gente lá dentro, não consigo tirar. Parece que a pessoa quem tem que fazer toda essa retirada. Isso é real, não é real? Esse é o principal motivo que impacta as pessoas a não fazer? O que você, todos esses anos, acompanhou e traz para quebrar essa objeção? Tá. Eu vejo 2 cenários, tá? Eu vejo as pessoas realmente com receio e não estão investindo, porque elas não têm conhecimento, e quando a gente não tem conhecimento, a gente não se sente seguro para fazer nada. Né? E a mesma coisa eu não entendo do mercado financeiro de bolsa, então até hoje eu não investi porque eu não entendo. Exato. A partir do momento que eu passar a entender, eu posso diversificar as minhas fontes de renda. E também tem o cenário das pessoas que resolveram assistir vídeos aleatórios e ficarem extremamente corajosas. Então eu tenho visto... É um problema. Gente, sério, eu tenho visto assim umas barbaridades, coisas que até filmando e vendo eu não acredito, entendeu? Então, pra você ter ideia, o último que eu postei esses dias no Instagram era assim, o lance mínimo era coisa de 400 e poucos mil reais. Sabe qual foi o lance mínimo? É por onde você vai começar. A pessoa foi lá e já deu 900 e poucos mil reais. Emocionado. Mas não
sentido, por mais emocionado que você Dito seja. errado, botou errado. Eu pensei nisso. E sabe o que tá acontecendo bastante também? As pessoas estão cobrindo o próprio lance delas. Então, eu não sei se elas ficam nervosas, se elas acham que não foi, se elas não dão F5, eu não sei. Eu sei que, assim, Caraca, se a que gente loucura. parar hoje pra abrir o computador, com certeza eu vou achar alguma coisa desse tipo pra mostrar pra vocês. Então, temos os dois cenários. Pessoas que não têm informação e têm receio, e pessoas que têm umas informações completamente desconexas e saem se aventurando, assim, como se fosse um joguinho, entendeu? E sei lá. E com relação à principal objeção, ainda é a questão do imóvel ocupado mesmo. É, né? As Isso é o pessoas têm problema. medo. As pessoas têm medo, mas eu venho aqui para falar para vocês que a lei protege o arrematante. E não adianta falar, ai, Larissa, mas tem idosa, tem criança. A lei não protege. Não é uma coisa, uma opinião pessoal minha. Ai, É o você que é é, ruim. né? A lei não protege. A partir do momento que a lei passar a proteger, aí a gente vai mudar a nossa forma de conduta. Mas, assim, entenda. Como que a lei vai proteger isso? Porque senão vai ficar muito cômodo pro devedor. Isso, É um só não incentivo pagar, pro isso. devedor. Então, assim, eu devo pra caramba, eu coloco a minha mãe idosa pra morar na minha casa, logo, a minha casa não vai ser vendida? Não faz sentido. Então, a gente sempre precisa entender a função social do leilão. A gente nunca pode olhar só pra quem tá perdendo. A gente tem que pensar que, assim, se o leilão existe, existe uma dívida. E se essa dívida existe, existe alguém que tá precisando receber, Só seja o existe banco. leilão com dívida. Isso. Entendi. Assim, você pode me chamar e falar assim, Larissa, eu tenho uma coleção de relógios, você pode fazer um leilão pra mim? Eu posso. Mas não é usual. Mas não é- assim, só porque você quer que eu coloque na minha plataforma, não é uma coisa assim, né, usual. Então, existe essa situação, mas é importante deixar bem claro que a lei não protege. Então, imóvel ocupado, eles vão ter que sair por bem ou por mal. Tem tempo? Então, é assim, ó. A primeira coisa que se deve fazer, sendo leilão da justiça ou leilão de banco, é uma tentativa de notificação para desocupação amigável. Eu sou super a favor disso. Inclusive, sou a favor até demais, porque eu sou o tipo de pessoa que tento mais uma, tento mais duas, e tento contato por WhatsApp, mando e-mail. Hoje a gente tem várias plataformas que a gente consegue descobrir, né? Os meios de contato das pessoas. Então, até isso, a gente pega ali o Eu vou CPF te da achar. pessoa, fala, ó, eu vou. Aí você acha o telefone da mãe, da tia, tipo, é um horror. Mas você consegue acessar essa pessoa e pode tentar uma negociação amigável. Ai, mas se a pessoa não quiser sair. Gente, se a pessoa não quiser sair, infelizmente, você precisa lutar pelo seu direito de posse. Então, no leilão extrajudicial, se isso não for possível, você vai precisar entrar com uma ação de emissão de posse, que é uma ação própria para isso e não é uma ação que tende a demorar. Claro que, assim, juiz, estado para estado, a gente não consegue temporizar, mas tende a ser uma ação que demora de 6 a 1 ano. Ah, então por Tá, isso que en- na sua assessoria já fala, ó, vai adquirir e tem em mente um ano, que é o pior cenário de alguém sair de dentro de um imóvel. A gente sempre coloca o pior cenário, assim, de tudo, tá? De reforma, de situação mesmo do Boa. imóvel, de desocupação, de ter que entrar com uma ação, justamente para você, investidor, visualizar o pior cenário. Porque a partir do momento que você vende um imóvel no 6º mês, o seu ROI vai aumentar. Porque Sim. a gente tinha uma previsão para você vender em 12. Mas pode acontecer também de ser uma situação um pouco atípica e esse prazo não ser 12 meses, a gente considerar 18, por exemplo, ou até mais. Quando é fazenda, considera muito mais, às vezes até 24, 36 meses. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que quer comprar uma fazenda. Sim. Não é uma coisa fácil. O imóvel, quando ele tende a ser mais caro, ele tende a ser mais moroso também. Então, é importante ter isso em mente. Você falou que o carro não se visita, a casa visita? É fácil? Nos leilões judiciais é um pouco mais fácil, mas ainda assim vai depender muito do que o juiz decidiu e do leiloeiro, da boa vontade do leiloeiro, essa é a grande verdade. Mas a vantagem do leilão judicial é que o oficial de justiça vai lá fazer a avaliação, então quase sempre tem fotos. Entendi. Então você consegue ter uma ideia, ó, em 2023 o imóvel era assim, aí você faz umas contas de prejuízo Depreciação assim, de ali. depreciação. E outra coisa que eu gosto muito de falar, que eu sei que as pessoas têm esse medo de leilão de imóvel que tá ocupado, mas imagina assim, se o imóvel tá ocupado, a gente sabe que a fiação tá ok.
A gente sabe que Isso, tá é com verdade, água, tá até com melhor. luz. Então, tende a ser muito mais tranquilo. Você vai gastar muito menos. Então, assim, dificilmente vai ter uma infiltração lá horrorosa e que a pessoa tá convivendo tranquilamente com essa infiltração. Exato, Pode faz sentido. acontecer? Pode, mas é mais difícil. Uhum. Então, o imóvel desocupado tem esse lado negativo. Porque você não sabe a situação que você vai encontrar. Se você vai ter que fazer uma reforma pesada ou se vai ser uma reforma de trocar ali o piso, colocar um laminado e pintar e tá tudo certo. Já existiu um arremate que você fez, o casco tava muito bonito e quando você entrou, fala assim, putz, isso é uma decepção? E assim, eu não tenho experiência nesse sentido, porque é o que eu te falei, a gente faz uma análise prévia muito negativa. Entendi. Então, as coisas tendem Tá a lá ser muito embaixo a positivas, a expectativa. expectativa tá, tipo, zerada, entendeu? Uhum. Então, a gente já considera custo de reforma, considera o custo do ITBI, considera o custo de condomínio para Legal. 1 ano, custo, né, se for um imóvel que tem condomínio, custo de PTU para 1 ano. Então, assim, os custos, eles são levados muito a sério, né? Custo com o registro, né, com a documentação em si. Porque eu sei que muita gente na internet fala se você quer comprar um telefone ou se você quer comprar um imóvel, mas não é bem assim. A gente não pode pensar que o imóvel é só o valor da entrada. Sim, claro, pô. Você tem que considerar o ITBI, você tem que considerar esses custos adicionais, comissão de leiloeiro. Algumas coisas estão pagas à vista, então você não adianta, você tem que ter esse dinheiro. E se você não tiver esse dinheiro, você vai perder o imóvel que você acabou de comprar da pessoa que perdeu, E entendeu? você não vai pagar e vai pra leilão de novo. Isso, então precisa ter um pouco mais de consciência, sabe? De maturidade para poder lidar com esse mercado. Eu até prefiro pessoas que não se arriscam do que essas pessoas que estão ultra corajosas e estão fazendo péssimos negócios. A gente também não pode deixar de mencionar que tem pessoas que não se dão o trabalho de entrar no Zap Imóveis, no Viva Real, para ver quanto custa. Porque as pessoas acham que tá ali com desconto já é suficiente. Nunca arremate um imóvel sem fazer a sua própria análise mercadológica. Essa é a dica, assim, número 1. É a primeira coisa que a gente faz. Que quando você abre um site de leilão, não sei se você já abriu, se você não abriu, depois eu vou te mandar uns links pra Por você favor. acessar. Eu vou ficar viciado no leilão. Você vai ver que tem muitos Deus. descontos. Nossa, 60% de desconto na caixa. Às vezes tem lá 94% de desconto. Você fala, nossa, eu encontrei a mina de agora. ouro, né? Mas você tem que considerar o quê? Essa avaliação tá correta? Outra coisa, tá com 94% de desconto. Mas no dia vai ter concorrência, porque eu vou querer, você vai querer, ele vai querer, Todo mundo vai, todo dar mundo vai um querer. pouquinho maior. Então, esse 94% de desconto, ele é ilusório. Assim como, às vezes, o Santander vai lá, lance a partir de R$0. Vai sair por R$0, gente? Nunca. E aí, você vai acompanhando esse leilão, ele Fica chega mais próximo caro. do valor da avaliação. E aí, o que as pessoas deveriam fazer como tarefa número 1? Gente, pega o endereço. Quando é apartamento, não tem desculpa. Porque sempre tem algum imóvel ali sendo vendido, ou um anúncio um pouco mais antigo. Mas você consegue ter esse parâmetro, entende? E se não tiver naquele prédio, pega o Google Earth ali, vê na rua de trás, vê no prédio do lado, vê a metragem, né? E essas informações você tem na matrícula, você tem no edital. Então, não precisa ser corretor de imóveis para comprar em leilão. Você não precisa ser o super entendido de metro quadrado. Mas com a prática, você vai pegando essas macetes, sabe? Tudo vai ficando mais fácil, mais real. Pergunta de leigo. Você me passou o site, vi lá um imóvel, uma sala comercial, qualquer coisa. Ah lá, vai ampliar o podcast já, tô pedindo. Apertei o botão de oferta e cliquei, sei lá, R$100 mil. Não dei o meu lance lá de R$100 mil. E foi contemplado, não sei se essa palavra aqui. Você arrematou. Isso, arrematei. Qual que é o prazo desse pagamento? Sai um boleto pro dia seguinte? Vai estar no edital. Você Cada tem um é que cada um. cada um é cada um, mas geralmente é 24 horas mesmo. Então, você tem que dar o seu lance. Não dá pra especular, assim, vou pôr 100zinho. Não, gente, não dá de jeito nenhum. E assim, você já tem que estar preparado. bolsa. Não, você vai ter que estar mais organizado, assim, financeiramente. Mas o meu dinheiro tá na aplicação. Tira. Se você Deixa vai participar de líquido. leilão. E detalhe, você tem que ir pro leilão sabendo o seu valor máximo, tá? Não vai de aventureiro. Ai, meu Deus. Emocionadão. Legal, eu vi um anúncio aqui, porque agora tem anúncio isca. Então, tudo isso que eu falei pra vocês, você acredita? Pode ser que tenha um anúncio isca de assessorias, inclusive, colocando que tá vendendo um imóvel tal e, na verdade, esse imóvel não existe. Como que você descobre? Eles não vão ter foto internas do imóvel. Então, é só para atrair investidores para aquele mercado, para trazer a falsa expectativa de venda rápida ou de lucro rápido. Então, cuidado, muito cuidado. Como que a gente faz hoje em dia?
de todas as formas. Contato com o corretor local. Porteiro ama falar sobre tudo de todo mundo, né? Na verdade. Infelizmente, eles estão agora ficando extintos. Não sei se você percebeu. Agora a portaria digital. virtual. Aí terceiriza isso. Então, a gente não tem muitas fofocas. Mas esse final de semana passado, eu visitei um imóvel em Ribeirão mesmo. E aí o porteiro tá lá há 15 anos, gente. Ele me contou tudo. Quando a mulher morreu, como que foi, que a filha nunca mais... Sabe? Então você fica sabendo de tudo e é muito bom. Porque numa dessas, você descobre que o imóvel foi reformado recentemente. Sim. Então aquele custo alto de reforma que você tinha colocado, você já não vai mais ter. Então é bem legal, sabe? Esse contato. Nunca acredite numa avaliação, sendo judicial ou sendo de banco. Não acredite. Faça a sua própria análise mercadológica. Eu vou partir do princípio que não faz sentido nenhum clicar sem falar com você. É sem isso. contratar o seu serviço, porque vai sair mais caro. Vai. O Pronto. barato pode sair caro. Você pode ser responsável, inclusive, por uma dívida que você não se atentou. Tem condomínio, né? Tem muita coisa aqui envolvida. A gente assim. precisa pensar assim, ó. Dívida pessoal do devedor não repassa. Mas o IPTU e condomínio são dívidas do imóvel. Então, é possível esse repasse. No leilão judicial, o IPTU já está consolidado que nunca vai ser do arrematante, tá? Então, fiquem tranquilos. Mesmo se tiver no edital, pode desconsiderar que foi consolidado esse entendimento em outubro do ano passado. Agora, com relação aos leilões extrajudiciais, os leilões de banco, isso a gente vê bastante, dando essa responsabilidade ao arrematante de arcar com débito de IPTU e débito de condomínio. Então, você precisa diligenciar. Essa informação não vai estar ali no edital bonitinho. Olha, Guilherme, você tem 13 mil de IPTU para pagar e 27 mil de condomínio, além do... Não, você tem que se virar. Surpresa ali depois. E mesmo tendo esse valor, nunca confie. Sempre vá atrás. Mas é muito tranquilo. Com a prática, você consegue fazer. Indo na prefeitura, procurando no site da prefeitura, com o número de inscrição imobiliária. No condomínio, a gente entra em contato. Se não tem telefone, procura administradora. Se não consegue, procura processo, fala com o advogado. Então, a gente tem várias estratégias para trazer essa segurança para o negócio. E o que mais tem é análise minha com sinal vermelho. Caraca. Porque a conta não fecha. Eu quero que o investidor... Eu quero ter meu lucro? Claro que eu quero receber. Eu só recebo se você comprar. Eu não recebo antes. Mas não adianta eu passar isso na frente. Então, a gente precisa entender quem é a pessoa. Por que a pessoa quer investir em leilão? Quando a pessoa quer comprar para morar, é muito mais fácil. Porque ela tem uma margem maior para dar. Sim. Porque ela não quer ganhar dinheiro. Ela só quer comprar um imóvel para ela morar. Com uma facilidade, de repente, de parcelamento ou de financiamento. Uma condição melhor. Agora, para quem quer investir, a gente não pode perder esse valor máximo de lance, considerando todos esses custos adicionais. E é isso que a gente faz. A assessoria, ela existe justamente para trazer essa segurança jurídica para vocês. Você levantou uma bola no momento do podcast, eu tava tentando encaixar ele, acho que agora é o momento. A gente abre a internet hoje, tem, sei lá, milhares de pessoas falando de leilão. Você é a referência, fica mais fácil a gente entender que você tá falando e na sua cara, né? Dá pra ver a autoridade, Ai, né? amo. Tudo vai funcionar. Sim. Mas muita gente vai estar lá, que vai gerar um conteúdo, vai chegar pras pessoas. Então, qual que é o filtro que, independente se a pessoa é investidora, se ela vai comprar pra morar, ou se é algo muito barato ou muito caro, que ela tem que fazer para gerar a credibilidade disso, se o conteúdo faz sentido e se o site também não é fraudulento. Porque eu entendi que tem mais de um. Né? Na minha cabeça, né, infantil aqui pro leilão, devia ser um só. Não, mas deve ter mais de 1000 sites. Nossa. Então, para não entrar em nenhuma furada, como é que funciona para você entender a legalidade daquilo, enfim, sei lá qual que é a palavra correta. Não, é isso mesmo. Hoje, a gente tem muitos leilões falsos, sites de leiloeiros falsos. Então, a gente precisa tomar cuidado de tudo quanto é forma. A forma mais segura mesmo de você conferir é entrando na junta comercial do estado. Então, se a gente está aqui em São Paulo, na JUSCESP. Na JUSCESP vai ter um campo lá, leiloeiros oficiais. Você vai clicar e você vai ter a lista de todo mundo. Então, imagina que eu sou leiloeiro, meu nome tem que estar lá. Se você abrir o meu site e viu que eu sou a leiloeira, Larissa, matrícula 1234. Você vai lá em ordem alfabética, procura o Ellen, me encontra, vê se a minha matrícula tá batendo, se o meu site está respectivo com o site que você está acessando. E, se por algum acaso não tiver condizente, também não é motivo de pânico. O que você faz? Dá uma ligada. Olha, Larissa, eu vi aqui sua matrícula, mas o site não é esse. Por quê? Porque o leiloeiro, ele pode ser leiloeiro em mais de uma plataforma, entendeu? Então, não é motivo para pânico.
Agora, outra forma que eu tenho usado bastante, porque as pessoas que ficam fazendo esses sites falsos, né? O que eles estão fazendo? Eles vão inovando, cada hora eles inventam uma moda nova. Então, eles descobriram que a gente fica dando essa dica de entrar na junta comercial. E aí, eles pegam um leiloeiro que existe, Entendi, coloca lá. fazem um site falso com esse leiloeiro, e o leiloeiro não tá nem sonhando que isso tá acontecendo. E aí, como que você descobre? Achou o site meio esquisito, as informações meio... Porque eles também não conseguem ser valores, profissionais. Valores, tem muito carro. Aí eles misturam carro com jet ski. Imagina um site que tudo que você vê, você compraria. Sim. Isso não existe em leilão. Tá. Então, você começou a ver que tá tudo muito maravilhoso, você começa a desconfiar. E aí, o que você vai fazer? Vai no Reclame Aqui. Gente, essa dica é infalível. Quantas vezes eu já livrei investidor, às vezes seguidor que mandou mensagem. Fui no Reclame Aqui e já descobri. Fui lá no pátio, não existiu lugar, endereço estava errado, a leiloeira não respondeu. Teve uma vez que um cliente, ele me procurou, porque ele tinha dado lance numa embarcação. E o pátio era em São Carlos. Eu falei assim, tá, mas você tá me procurando, você já deu o lance? Ele falou, já. Eu falei, meu Deus, nesse momento eu gelei. Eu não sei se pode falar o site, mas melhor não. Você quer, você... Melhor não. Você vai fazer Entrou lá melhor que no nós. site. Aí passou o site, na hora que eu entrei, começou a me dar até um arrepio. Que tava notoriamente Eu procurava, cadê o edital? Era um edital pra tudo. Mas assim, nesse tudo, tinha tudo mesmo. Embarcação, casa, carro, moto, era assim, de todas que você imaginar. Resumindo, fui no Google Earth pra ver esse endereço do pátio, um terreno. Achei muito estranho. Entrei em contato no WhatsApp, uma grosseria. Porque quando a pessoa, ela tá querendo fraudar alguma coisa, ela não consegue nem ser autoridade. Então, ela se irrita facilmente. Eu, como autoridade no tema, comecei a fazer perguntas chaves, né? Olha, mas cadê o edital? Mas qual que é o processo? Não tá aqui. Eu já sabia que era falso, mas eu queria ver até onde ela ia. A pessoa ficou extremamente irritada. Ele foi até lá e deu com a cara na porta. Era literalmente uma falso. fachada, né? Era tipo uma fachada, era um terreno abandonado. Imagino que o dono do terreno nem imagina que ele tá usando o endereço dele. E aí eu entrei em contato com essa leiloeira, coitada, ela é daqui de São Paulo, leiloeira de artes, de quadros. Eu liguei pra ela, falei, olha, tá acontecendo isso e aquilo, e no Reclame Aqui seu nome tá toda hora. Você tá hypada ali. O pessoal tá falando mal de você, mas você tá sendo vítima de um golpe. Ela teve que entrar com boletim de ocorrência, porque estavam usando falsidade ideológica. Então, assim, não é brincadeira. Então, você precisa tomar todos os cuidados do mundo. Primeira coisa, entrar na junta comercial. E segunda coisa que eu gosto bastante é o Reclame Aqui. Essa coisa de, site.com é falso, não é bem assim. O meu site, eu tenho os dois. Eu tenho o domínio.com e o .com.br. Então, se você falar, se eu digitar .com, ele é falso? Não é. Eu tô aqui de verdade, meu site é verdadeiro. Então, não vá por aí. Essas receitinhas de bolo em leilão, não pega. Então, você não pode ser preguiçoso. Você precisa ir a fundo. Se é um leilão judicial, cadê o número do processo? Pede pro seu amigo, entra no processo rápido, entra no Jus Brasil, vê se existe esse processo. E aí você vai conseguindo driblar essas pessoas que tentam fraudar. É má fé. Mais ou menos assim. E Pix, essas coisas, não existe, tá? Sim. Pagamento por Pix. Não. Então, já começa a desconfiar também. Vamos lá. Eu quero tentar mudar um pouco das vibrações aqui. Sair um pouquinho do imóvel e ir para as situações mais populares. Você falou receita. E recentemente eu vi uma postagem, acho que foi no portal Infomoney, iPhone, eu não sei que deve no Porto lá travar alguma coisa assim, e vai para leilão também. Isso faz sentido? Esses valores, cabe a gente talvez se preocupar e correr atrás, ou acaba sendo um negócio, até mesmo por estar sendo muito divulgado, é porque é furado? Na verdade, assim, eu não sou a maior fã dos leilões da Receita, por quê? Porque eu não vejo tanta transparência. É um processo um pouco diferente, são feitos em várias etapas. Então, tem uma fase de proposta, então você tem até o dia 21 de setembro para dar a sua proposta. Aí, o lote de iPhone, por exemplo, que tem um iPhone, tem um MacBook, tem um AirPods, ele, a partir de R$3.000, inventei. Aí, você pode dar o valor que você quiser. O que vai acontecer? Vai ter uma classificação das propostas e só vai estar na área de disputa, nessa segunda etapa, o maior lance e as pessoas que deram 10% abaixo do maior. Então, você nunca sabe exatamente.
Entendeu? Você Entendi. fica naquela expectativa, não é uma coisa que você vai lá, eu dou, você dá, e a gente vai Acompanha, né? acompanhando. Existe esse acompanhamento, mas só pra quem foi o maior lance e os 10% abaixo do maior. E eu acho difícil porque você nunca consegue saber o que a pessoa tá pensando do outro lado. Então, eu já É no participei. escuro. É muito no escuro. Então, eu não sou muito fã por esse motivo. E também precisa tomar muito cuidado nos leilões da Receita se pode vender, por exemplo, veículo. Tem alguns casos que você não pode vender. Então, literalmente, você vai ter que comprar, mas você não vai poder repassar esse carro. Então, tem que tomar cuidado e ler atentamente e saber interpretar o edital para não comprar uma coisa achando que você tá fazendo um super bom negócio. E, na verdade, você não tá. Os bons negócios estão nos imóveis. É onde Eu tem gosto mais, eu mais acho que tem giro. mais assim. giro, mais liquidez, mais segurança, né? Porque a gente consegue encontrar documentos comprobatórios. Então, imagina que, assim, a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel. Então, tudo que aconteceu com o imóvel, quem casou, quem vendeu, quem morreu, quem separou, tá tudo ali. Então, fulano tá vendendo, não, tá devendo no processo trabalhista, tá devendo no processo civil. A gente consegue acompanhar isso. Entendeu? Agora, de leilão de carro, fica um pouco mais difícil. E a documentação também tende a ser um pouco mais morosa. Mas tem pessoas que só vivem disso. Então, se também não fosse bom, as pessoas não fariam. É que eu, particularmente, prefiro mesmo os leilões de imóveis. Eu acho que é onde tá a mina de ouro, assim. Leilão de imóveis. Tá aí, pessoal. Uma das situações que vocês, inclusive, pediram, nós localizamos. Toma uma água aí, ó. Tô fazendo esse merchan pra você tomar uma água. É, que senão você fica com a boca seca já já. E no final das contas, desmistificando os leilões menores. Você só me trouxe uma situação que me fez refletir, né? Patrimônio, quando você tem um endividamento, então, judicial, né? Quem se falou de empresas e tal, vai recair outras situações além do imóvel. Onde que a gente consegue localizar? Então, eu tô só utopicamente, que é o McDonald's aqui faliu. Vai ter a máquina do McDonald's lá de sorvete, patrimônio que está no meio do leilão. Onde que localiza os imóveis mesmo, né? Que a gente falou, pô, não é um site único. Os imóveis ou demais outras oportunidades que o leilão oferece. Onde que a gente acha? Tá, então vamos lá. Infelizmente, não existe esse sistema único. Eu espero ansiosamente por esse momento. pô, Ia ser qual é? muito mais fácil, unificado para todo mundo. A gente já vai lá, filtra por estado, cidade, bairro, preço. O que a gente tem que falar para isso acontecer? Nossa, eu não sei, mas eu vou descobrir, aí a gente Por faz, favor. a gente faz uma campanha. Porque, assim, realmente ia facilitar para todo mundo. Não vejo, assim, nenhum ponto negativo. Eu só vejo pontos positivos mesmo. Até porque o leiloeiro quer mais é que venda, que tenha concorrência, porque a comissão é com base no valor da venda. Então, quanto mais pessoas acessando, melhor para todo Justo. mundo, né? Então, vamos torcer para isso um dia acontecer. Por hora, o que eu tenho para te sugerir? Para sugerir para vocês também que estão aí, não sabem como começar. Existem sites que são agregadores. O que isso significa? Eles espelham, hoje com a inteligência artificial, a gente sabe que eles estão assim, 2070 já. Então, eles espelham vários sites de leiloeiro em um único lugar. Então, eu quero indicar Tipo para um vocês. Mercado Livre, assim. Isso, então eles usam uma plataforma para colocar vários leiloeiros ali. Você não compra através dessas plataformas, mas você consegue essas informações e otimiza muito a busca. Inclusive, nessas plataformas tem coisas de leilão da Caixa, leilão de banco, então não é só de justiça. Então, as duas indicações são o Leilão Imóvel, que é uma plataforma muito boa, muito fácil de usar, extremamente intuitiva, e a Bidmap. Ambas são gratuitas, então, assim, tem pacotes, né, que são pagos, mas vocês conseguem se virar bem acessando essas duas plataformas. E a parte boa é que tá em todo o Brasil. Então, eles têm leiloeiros de todo o Brasil. Então, não é só porque a gente tá aqui em São Paulo que eu tô indicando um lugar. Não. Eu poderia indicar sites de leiloeiros locais, mas como, né, eu sei que o alcance do podcast é para tudo quanto é lugar e estado, e às vezes até fora do Brasil, essas duas plataformas eu acho que já daria para começar e encontrar muitas coisas boas. A gente não poderia fazer um aplicativo chamado Leilão Fácil? Uai, podemos? E colocar todo mundo lá dentro, né? Vamos puxar a fila. Se não é o Haddad, eu não sei quem que tem que falar já pra organizar tudo no mesmo lugar. Vamos fazer Eu a gente. acho. olha aí. Vamos desenvolver? Pô, Então, fechou. eu vivo disso. Isso. Porque tem alguma regulação? Tem alguma coisa que impediria? Assim, eu particularmente não vejo, assim, nada que seria um impedimento. De fato, tanto é que esses agregadores fazem isso sem autorização. Então, assim, meu site tá lá espelhado, mas ninguém me pediu. Não entendi. É um É mais acesso. fácil ainda, então. Talvez
esteja faltando, de fato, alguém pegar isso pra fazer, puxar a fila. Porque falta organização, né? Eu acho que é isso. Falta organização. Limpar o que não é muito legal, Sim. pegar os principais. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito. Inclusive, eu tava conversando com o Thiago Lara, que fez meu site já, e ele desenvolve algumas plataformas para me ajudar nessa parte de otimizar meu trabalho. E aí, a gente tava pensando nos bancos, né? Imagina se tivesse uma inteligência artificial lá dentro para organizar os processos de consolidação que já estão ali, ó, há um tempão. Porque deve ser uma bagunça. Eles não sabem o que eles têm. Não é uma bagunça, com certeza. Então, assim, ia ser muito legal. Então, eles já devem, né, tá pensando nisso. Mas eu acho que quem desenvolver isso também vai vender super fácil. Porque basta atender, sei lá, o Itaú. Né? Que você falou, a Caixa deve ter algo gigantesco ali. Mas no Itaú da vida... Gente, mas tem que ter um lugar que você tem todas as informações, não, né? Não é achei possível. Achei que ia estar na ponta da língua. Não, Gui, basta você acessar esse site, .gov. Não, né? Ficou algo em aberto. Sim. Por isso que eu voltaria pro presencial, pessoal. Ai, que imagina! A concorrência ia ser menor. Né? Porque as pessoas não iam estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas ia ser ruim. Você não ia conseguir participar de uma oportunidade em Santa Catarina. Pois é. Com um ROI super bom. Então, tem ônus e bônus. Pois é. Mas eu tinha um semi-sonho de ser o narrador ali de um leilão. Você já me quebrou isso no começo. Agora eu vou pro digital, então. Se um dia eu for fazer algum leilão assim, que tiver um leilão bem legal, eu vou colocar você no ao vivo lá no site da Judiciária pra você. Por favor, nossa, Lote realiza essa. Lote 1, casa em Ribeirão Preto, 3 quartos, avaliado em tanto. Quem dá mais? Vamos lá. Você nunca lançou um Quem Dá Mais em nenhum momento da sua trajetória? Não, você acredita? Às vezes tá faltando isso, né? Pra estourar realmente, tem que lançar um Quem Dá Mais. Eu sei que a gente tá muito tecnológico, mas eu quero voltar como era. Aí eu vou lá e começo a narrar. Algo regional ali na sua cidade. Mas tem algumas plataformas que ainda fazem isso, sim, sabe? Vira e mexe, às vezes no Instagram eu vejo um ao vivo ali. Quando tiver, eu vou até te encaminhar pra Por favor. acessar. E literalmente eles ficam com a tela ali do lote, né? E ficam narrando. Esse imóvel foi avaliado em tanto, o lance mínimo é tanto, o incremento mínimo, é importante falar sobre isso. Tem lá o incremento mínimo, que é o valor mínimo entre o lance que tá e o próximo lance. Então, se for R$1.000, vai de 1.000 em 1.000. Mas nada impede que você, do nada, dê um lance 10.000 a mais. Né? Então, o narrador de leilão fica lá, contando essas coisas. Poxa, até ver a memória do desenho, eu vou me emocionar. É isso. Doutora, vamos lá. Você falou de mentoria, você falou de curso e etc. Eu acho que isso é o canal, né? O essencial para as pessoas não caírem na furada. Então, acho que é a hora de você realmente pautar. Porque, sei lá, você fala curso de bolsa, você sabe o que esperar. Sim. Curso de bolsa, eu quero entender, então, onde eu abro uma conta, onde eu deposito, como é que eu compro e eu vendo. Agora, um curso ou uma mentoria de leilão, você tem mentorados hoje. O que você abraça a causa desse formato digital? Para quem está nos assistindo, fala assim, gostei, entendi que ela manja, o que ela pode me oferecer? Antes de qualquer coisa, eu gosto de falar que, assim, até para você supervisionar o serviço de alguém, então, se você quiser me contratar como assessora, você precisa ter um conhecimento mínimo para poder saber se eu tô sendo uma boa profissional ou não. Então, conhecimento nunca é demais. Então, assim, independente se você vai me contratar ou não, vai contratar outra pessoa, o mínimo você precisa saber. Senão fica muito fácil, ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas só visam o dinheiro delas, fica muito fácil as pessoas te passarem pra trás. E eu não acho isso certo. Então, basta falar 3 termos técnicos, Então, assim, como que funciona hoje, né? O meu trabalho de mentoria não é um lugar, uma plataforma que a pessoa vai lá, compra e já me acessa. A primeira coisa que eu faço é literalmente conversar, entender o momento da pessoa, ver se ela tem tempo pra colocar em prática aquilo que eu quero ensinar. Porque não adianta. Sim. Eu quero que os meus mentorados sejam o meu cartão de visita. Se você quer fazer uma mentoria comigo, que os encontros são semanais, ao vivo ali, e você não vai aplicar, primeiro, você vai achar que eu sou ruim, você vai achar que o leilão é ruim. Não só eu, entendeu? E aí, no final das contas, você vai passar isso pra frente, sendo que, na verdade, o seu momento não era propício pra você buscar conhecimento. Sem falar, tem outras pessoas também que não querem aprender. Às vezes a vida é corrida, olha, eu realmente não tenho interesse. Só tenho dinheiro. Eu só tenho dinheiro, eu quero investir, eu acredito no negócio, eu já tive um primo que ganhou dinheiro, já tem essa credibilidade, então você consegue fazer o quê por mim? Assessoria. Mas antes eu faço essa reunião inicial para, de fato, direcionar e ver qual é a melhor alternativa para a pessoa. O curso gravado, ele vai sair muito em breve. Não tem ainda? Para atender a pedido aí das pessoas que não conseguem ter uma agenda fixa, né? Porque na mentoria você tem encontros semanais, certinho.
reservado hoje em dia pra isso. todo mundo tem muitos compromissos, né? Então, às vezes, não tem esse tempo, não quer ter essa rotina fixa, ou de repente gostou muito e quer ficar maratonando, e aí não tem como ficar falando comigo o tempo todo. Então, o curso vai ser lançado muito em breve para atender essas pessoas aí. E eu com certeza vou entregar um material daquilo que eu realmente vivo. Eu acho que mais do que trazer a teoria, eu quero trazer o que acontece, porque, como todo ramo, a teoria nem sempre é aquilo que acontece na prática. E no leilão não é diferente. Poxa vida, muito Então, eu bom. quero trazer isso. E quando estiver concurso gravado também eu aviso vocês. Mas, por enquanto, eu só tô com um serviço mesmo de mentoria personalizada. Então, se você é corretor de imóveis, eu consigo trazer um pouco mais essa parte mercadológica. O lado bom é esse, né? Eu personalizo muito o meu atendimento. Se você é um advogado e quer também trabalhar como assessor... E aí as pessoas falam, Larissa, mas você vai ensinar a pessoa a fazer o que você tá fazendo? Porque Sim! o mercado é gigante, Não, e né? sabe por quê? Eu não vou atender todos os clientes do mundo. Faltam profissionais capacitados no mercado, então eu tenho também esse atendimento para advogados que querem trabalhar com isso. Para o investidor em geral, que quer entender do procedimento. Tem muita gente que já investe em bolsa, quer diversificar e quer entender, já entende do mercado financeiro como um todo, mas quer entender sobre leilão, igual você. É a nossa galera ali, né? É isso. Então, é bem legal, eu consigo atender também. Ou então, a assessoria, que é o momento que eu faço por você. Eu falo que eles só pagam o boleto, é literalmente isso. Todo o resto a gente faz. Então, desocupação de imóvel, essa verificação de ônus. Eu que vou lá, Eu gente. fiquei Não são imaginando vocês. você batendo na porta, pô! É isso. E nem sempre da polícia, não é esse barraco que às vezes a gente vê no Instagram, não, tá? A grande maioria dos casos são muito Muito tranquilos. Em 11 anos de trabalho, eu só precisei chamar a polícia em 2 casos. E foi muito tranquilo, porque a polícia literalmente só estava de corpo presente, não precisou Sim. fazer nada, sabe? Já intimidou e foi suficiente. Como que o pessoal te acha? No Instagram, @LarissaRochaLeilões. Bem fácil. Já pegou o arroba ali pra ninguém pra ninguém encrencar. É o seu primeiro podcast? É o meu primeiro podcast. Pô, então, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Vai startar muito, viu? Porque, né, é ruim fazer os comparativos, mas dessa temporada você chegou realmente para trazer uma informação muito valiosa, Sim. né, solicitada pelo público. E você falou, mas é notoriamente um mercado que está crescendo muito. Muito. Então, que você tenha toda a prosperidade do mundo, que todos os clientes do mundo Obrigada. sejam ali passados por você. E a gente tá quase 1 hora, o papo foi muito bom, mas eu quero só voltar, antes de você deixar um bate-papo final, em questão de, sei lá, desses movimentos que a gente tá vendo mais de alto escalão, de, sei lá, governo, isso existe também em meio a esse cenário de figura pública? Você já pegou uma figura pública para defender ou arrematar, ou não? Só pra gente entender se é realmente um caos que chega para todo mundo. Não, na verdade, eu acho que, assim, independente de ser ou não figura pública, o que está acontecendo hoje por conta dessa economia, dessa questão política e tudo mais, é que a gente tem os 2 cenários. As pessoas que querem comprar imóvel, porque desde que mundo é mundo, quem compra imóvel não erra, quem compra terra não erra. Então, a O gente tio do sabe... terreno nunca errou, Nunca né? errou, entendeu? Então, a gente tem esse público que parece que, assim, quer comprar tudo porque não quer ficar com dinheiro no banco. Tem essa galera. E tem a galera que não entende muito do mercado, tá receosa e não quer gastar com nada porque não sabe o que vai acontecer. Só que eu acho um grande risco, né? Essa pessoa fica ali segurando, não deixa um monte de oportunidade passando, o dinheiro fica no banco e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que independente da pessoa ser, assim, um grande player ou não é muito isso. É meio que o perfil da pessoa, sabe? É o Entendi. perfil da pessoa mesmo. Dos dois lados. Tem os 2 lados. A gente tá atendendo atualmente os 2 públicos, assim. Pessoas que só queriam participar de leilão parcelado, hoje já estão querendo participar do à vista, não tem problema. O importante é que eu vou comprar, eu vou conseguir vender, então eu vou ter meu retorno, não tem problema me descapitalizar tanto. E antes a gente via as pessoas segurando. Outra coisa também que é importante mencionar estamos vivendo hoje uma fase com poucas oportunidades que aceitam financiamento na Caixa. Então, o que isso quer dizer? Que vai ser sempre assim? Não. Quer dizer que amanhã a gente pode acessar? Ou pode ser que hoje a Caixa já tenha mudado e várias oportunidades surjam. Entendi. Então, é importante sempre ficar fazendo essa busca, ter esse olhar, garimpagem, leilão imóvel, Bidmap, essas plataformas. Depois eu posso Você indicar fica apertando outras. F5. F5 pra ver o que rolou. Eu também aviso no Instagram, então quem quiser me seguir, eu sempre Caraca, trago é verdade? também. É
verdade, eu sempre trago Oportunidade. as novidades. Esses dias eu postei as 17 mil opções que estavam disponíveis ali na caixa e as pessoas nem imaginavam que isso era possível, mas só para vocês terem ideia. Então, 17 mil só no mês de setembro, em 2022 eram 9 mil o ano inteiro. Então, eu não preciso nem falar, né? Os números falam por mim. É um mercado que tá concorrido, tá, mas concorrência sempre vai existir. Você precisa encontrar o seu lugar dentro do mercado. E assim, a dica final que eu queria dar e que eu gostaria muito, se fosse fazer um pedido Então, para as pessoas, é o seguinte. Gente, não venham para o mercado de leilões pensando que vocês estão comprando uma casa para vocês morarem, para vocês mudarem amanhã. Vocês precisam ter uma mente de investidor. E investidor que é investidor não pode pensar no CEP. Então, eu estou em São Paulo, mas tem uma oportunidade na Bahia. Eu preciso ver o quê? Qual é o retorno que essa oportunidade vai me dar. Não fiquem restritos ao seu bairro, à sua cidade, ao tipo de imóvel que você gostaria de morar, porque não é bem assim. Quem tá tendo essa visão, porque eu entendo, eu também já tive essa fase, mas se você não abrir a cabeça, você vai perder a oportunidade todos os dias. Então, a dica final é essa. Não pensem no CEP, pensem como um investimento, como um negócio rentável mesmo. Para quem quer comprar para morar, tem essas facilidades de parcelamento sem juros, de financiamento quando tem, né? De repente, eu tô falando aqui em São Paulo tá meio difícil de achar, mas às vezes no seu estado tem várias oportunidades que aceitam financiamento e isso muda o tempo todo. E é isso, é um mercado muito bom. Venham pro mercado de leilões, vocês não vão se arrepender. 1 hora ficou pouco, pessoal. Doutora Larissa hoje, dentro desse episódio, comentando tudo e mais um pouco sobre os leilões, mais especificamente para o cenário do imóvel. Deixaremos aqui também o @ para que você possa seguir, conhecer mais, né? Cada dia consumindo esse conteúdo vai aguçando cada vez mais. Temos o leilão na Bolsa de Valores, temos os leilões aqui dentro dos imóveis e você pode ser um grande investidor e ter também bastante oportunidades. Se você gostou desse podcast, jamais deixe de clicar aqui no curtir, o seu comentário, compartilhar com o tio do terreno quando ele descobrir que dá para comprar um terreno no leilão. Ah, meu amigo, o final do ano, Natal, jamais vai ser igual. Um beijo do Cunha, também deixem aqui qual que é a próxima convidada que vocês querem que a gente traga e assim faremos. Fui!